Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Nesse programa, vamos falar sobre o importante instrumento de planejamento das cidades, Plano Diretor. Acompanhe como está sendo realizada a atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis e a importância de sua participação na etapa das audiências públicas. Você já parou para pensar como é nossa cidade? Lá no meu bairro é calçamento, né? Eu moro na beirada do córrego, sabe? Muito difícil, tem muito buraco. Acredito que lá não está precisando de infraestrutura não, mas policiamento está precisando sim. Lá no bairro que falta mesmo, mas é só isso, saneamento, essas coisas, né? Acredito que falta segurança, é o principal, porque o meu bairro é um bairro muito perigoso, né? A política urbana tem o papel de planejar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, como você se locomove, o acesso aos hospitais e às escolas, as áreas de lazer, as boas moradias e o saneamento básico são pontos importantes da política urbana e fazem parte do funcionamento da cidade. Assim, o plano diretor busca pensar a destinação dos espaços que a cidade comporta e para onde a cidade pode crescer, isso de forma participativa. O plano diretor, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ordenar essa estrutura e funcionamento da cidade. Identificar onde, preferencialmente, teremos que ter equipamentos, grandes equipamentos públicos, a estrutura, prioridades para calçamento, vias de acesso, o que são as vias principais de acesso. Então ele vai lidar tanto com a questão da estrutura da cidade, quanto com a questão do funcionamento da cidade. Conhecer e discutir sobre como é Divinópolis hoje e quais são os rumos que queremos para a nossa cidade é fundamental para pensarmos em uma política urbana eficiente para o município. É muito importante a cidade participar, junto com a FUNED, junto com a Prefeitura, junto com o Ministério Público, junto com a FIENG, naquilo que Divinópolis quer de futuro para a sua parte, principalmente a sua parte urbana. O que nós vamos fazer com o nosso centro da cidade, né? Uma discussão da parte de veículos, né? E as grandes obras que precisam ser feitas também. Vamos discutir muito essa parte urbana, de uma grande importância a população participar. Então, as audiências públicas mostram o que se pensa, a democracia que se quer para chegarmos juntos a um denominador comum. O plano diretor é um plano de ação que é elaborado pela Prefeitura, em parceria com a sociedade, né, com a comunidade, e que vai direcionar o crescimento e desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. Então, o plano ele tem que identificar os principais problemas e potencialidades do município e propor estratégias para atuar sobre esses problemas e sobre essas potencialidades. E o plano diretor, ele é uma lei, né, que é elaborada e votada pela Câmara Municipal para valer, então, nesse período de 10 anos. Em Divinópolis está acontecendo o processo de revisão, que já existe desde o ano 2000, mas segundo o Estatuto da Cidade, é necessário que seja feita a revisão para adequação de algumas condições que o município ainda não observava e não atendia. As atividades da atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis se iniciaram em agosto de 2012 e várias ações já aconteceram. Bom, até esse momento foram realizadas etapas que privilegiaram a transparência e a divulgação e a mobilização da população para participação no processo. Então, desde o mês de agosto do ano passado, nós tivemos um lançamento, que foi um evento público, formal, que deu início ao processo. A partir desse momento, nós realizamos os encontros preparatórios, que foram reuniões regionalizadas em todas as regiões de planejamento do município. Então, essa etapa já foi concluída. Ao mesmo tempo, a gente estava realizando o diagnóstico municipal, que são os levantamentos técnicos. Então, o que foi levantado nos encontros preparatórios, mais esses levantamentos técnicos, que a gente chama da leitura do município, vão ser apresentados agora na próxima etapa do plano, que são as audiências públicas. Nas audiências públicas, esse documento ele vai ser apresentado, debatido e aprovado,
E nas audiências também serão eleitos os delegados representantes das diferentes regiões do município. O programa Questões vai para o intervalo. Volta daqui a pouco, falando mais sobre a atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. A realização das audiências públicas é a terceira etapa da atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. A primeira foi o lançamento, que aconteceu em agosto de 2012, e a segunda foram os encontros preparatórios, realizados em novembro e dezembro do ano passado. A segunda etapa do Plano Diretor, os encontros preparatórios, aconteceu em novembro e dezembro de 2012. Nesses encontros é realizada a leitura comunitária, que é complementar à leitura técnica, para a elaboração do diagnóstico participativo do município. Nessa etapa, a participação da população acrescentou informações fundamentais para a atualização do Plano Diretor. A próxima etapa será composta pelas audiências públicas, momento em que os moradores priorizam os principais problemas a serem resolvidos em cada ponto do município e elegem os delegados para a conferência da cidade. Após a eleição dos delegados que representarão a comunidade na conferência da cidade, o Plano Diretor é apresentado e votado. Nesta etapa final do trabalho, serão definidas as diretrizes e ações prioritárias do anteprojeto de lei do Plano Diretor, que será encaminhado à Câmara Municipal para a votação. É uma grande bússola que Divinópolis vai ter e, acima de tudo, um grande deixado aí, uma grande herança para as futuras gerações, né? Que nós queremos que Divinópolis seja uma cidade que cresça, sempre cresça, mas que cresça com qualidade de vida, né? Que cresça com desenvolvimento, que cresça de verdade, como nós sempre dizemos. A participação da comunidade é muito importante para pensarmos em conjunto a cidade que temos e construirmos a cidade que desejamos. Espero que tragam, né, grande proveito para o pessoal começar a pensar melhor em produzir, né, ao invés de criar preocupação com cidade. Vai ser criado um estatuto, né? Vai ser criado lei. O que eu vejo agora, no atual momento, é que a cidade está sem lei. Lei, assim, no caso de ocupação do solo. Isso aí está sem lei. Isso aí vai ser regido lei, aonde vai melhorar para a cidade e para a comunidade em geral. A realização das audiências é importante porque possibilita um exercício de cidadania, de participação nesse processo de gestão compartilhada que o plano diretor precisa implementar na cidade. E além disso, é um momento onde se compartilha informações, troca essas informações, há um debate público do que está sendo definido para a cidade. E, além disso, serão eleitos os representantes das diferentes regiões da cidade. Então, é um processo que vai referendar essa condição compartilhada de gestão da política urbana e, nessa medida, aquilo que ficar definido nas audiências tem um caráter vinculante para a administração pública.
as audiências é esse momento então que a gente retorna e mostra para o morador a realidade local. A partir disso, eles ficam preparados para pensar as diretrizes. Então, é um momento entre o levantamento da situação e a conferência, porque é na conferência em que a gente discute as diretrizes. Agora, ainda não é o momento de pensar o que fazer, mas saber como está a situação para começar a refletir sobre o que fazer, quais as diretrizes que a gente deve tomar para melhorar esse processo de crescimento e desenvolvimento e sempre naquela perspectiva de cumprimento da função social da cidade. Bom, o diagnóstico traz uma visão integrada da cidade, principalmente no que se refere à espacialização das informações e dos dados identificados, e de uma forma didática ele vai ser apresentado em algumas temáticas, a partir de algumas temáticas. Nós vamos então tratar dos aspectos físicos, territoriais e socioeconômicos. Então a gente vai apresentar a situação, como é que está a situação de mobilidade, a ocupação e uso do solo, a evolução urbana, a situação habitacional, as condições sociais e econômicas, culturais. Então todos esses aspectos vão ser apresentados. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco discutindo mais sobre a atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. A integração entre duas palavras, participação e planejamento, é um requisito da atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Toda a população deve estar atenta e presente nas etapas do Plano Diretor, para definirmos a cidade que desejamos para os próximos 10 anos. Sim, essa mobilização, ela parte do pressuposto que é importante informar, né, disseminar a informação sobre o plano, o seu processo, como participar, mas é também importante formar as pessoas, formar no sentido de possibilitar momentos de reflexão sobre a cidade, de pensar sobre onde elas vivem, de pensar o futuro dessa cidade. Então, isso também é um processo de informação. Então, informação e formação. Né? Quando elas participam do encontro preparatório, depois de uma audiência pública, depois de uma capacitação, é um processo, então, de formação também. Então, todo o trabalho é feito com base nisso. O plano diretor ele tem que ser feito pelos moradores. É claro, com uma orientação técnica, mas o morador é que tem que pensar a cidade que ele deseja e aí nos orientar nessa definição de diretrizes, que depois eles é que vão aprovar, né? Antes de ir para a Câmara. Então, a mobilização é aquele momento em que a gente consegue sensibilizar o morador a participar. Tivemos as etapas dos encontros preparatórios, onde estivemos, pactuamos com os moradores a importância de ampliar essa participação, e essa é a nossa expectativa, que nas audiências essa participação seja ampliada quantitativamente e qualitativamente, é claro, que é uma consequência. Então, assim, a mobilização é aquele momento em que a gente sensibiliza o morador a se envolver com essa discussão do futuro da cidade. Nesse trabalho, então, a gente está buscando ter bem de perto a divulgação, né, que é utilizando os meios de comunicação de massa, a televisão, o rádio, a internet, e também a gente está com contato muito estreito com as lideranças locais, as entidades, instituições, que faz com que essa informação ela se dissemine e a gente tenha uma multiplicação dessas informações para que, efetivamente, que é importante que as pessoas estejam presentes nas reuniões do plano diretor.
A audiência pública é a terceira etapa do plano diretor. A primeira foi o lançamento, que aconteceu em agosto de 2012. A segunda foram os encontros preparatórios, que ocorreram de novembro a dezembro do ano passado. É muito importante a participação de toda a população de Divinópolis, em todas as regiões. A audiência pública é onde a comunidade vai ouvir o diagnóstico realizado, tanto sobre a ótica da comunidade, mas também sobre a visão do técnico. É nessa oportunidade também que serão eleitos delegados para a conferência da cidade e vai vitalizar a representatividade dessas pessoas nessa conferência. Na terceira etapa da atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis, serão realizadas as audiências públicas. Nesta segunda-feira, dia 15 de abril, aconteceu a primeira audiência no auditório da Semusa, na Rua Minas Gerais, número 900, Centro. As audiências acontecerão em várias regiões de Divinópolis, às segundas, terças e quintas-feiras, durante o mês de abril até o dia 13 de maio, se iniciando sempre às 6h30 da noite. Fique atento e anote a data e local da audiência pública de sua região. Nas audiências públicas, a partir do diagnóstico realizado pela equipe técnica e pelos moradores, a população define as diretrizes de planejamento que deverão ser apresentadas e votadas e se transformarão na proposta de lei do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. O plano diretor é um importante instrumento e a sua participação contribui para se construir uma Divinópolis ainda melhor. Para mais informações, entre em contato pelo 3690-9207 ou se dirija até a sala do plano diretor, que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 338, Sala 2, Centro. A equipe está pronta para receber você. Acompanhe também a atualização do plano diretor pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O morador que vier aqui na sala do plano, ele vai encontrar informações que ele precisa, ele vai se orientar em que momento em que a gente está no processo e saber o que ele pode fazer para participar. Né? E a gente tem buscado o envolvimento trabalhado, além de fazer um trabalho de divulgação utilizando as mídias locais, rádio, TV, impresso, faixas, carro de som, rádio, né, como eu disse, temos procurado envolver associações de moradores, os conselhos setoriais, conversado com a igreja, com a educação. Então a gente está procurando envolver todos os atores, né? A parte econômica, empresários, CDL, pessoal da área rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Associação dos Produtores, Pequenos Produtores da Agricultura Familiar. Então a gente está fazendo um trabalho assim no sentido de envolver toda a cidade. É importante realmente a população se fazer presente nesses encontros para que realmente, além da visão técnica, a gente tenha uma participação qualificada, um conhecimento e diretrizes que partam também da própria comunidade. Então, para que essa interação entre a gestão municipal, entre os técnicos do plano diretor e entre a comunidade se realize, é preciso que a comunidade se faça presente. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação no programa de hoje, em que discutimos a atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis, agora na etapa das audiências públicas. Se você quer enviar suas dúvidas e sugestões ou saber mais informações sobre os temas abordados no programa, entre em contato conosco. O e-mail é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.